Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa da Paz, esse espaço de amor, de amparo, de auxílio para as nossas almas. Que a paz do Senhor possa nos envolver a todos na noite de hoje, nas nossas reflexões de hoje, e que a gente junto consiga aprender cada vez mais, né? A gente consiga tirar novas conclusões, criar novas formas de pensar, novas formas de enxergar a vida, né? Então, para a gente poder iniciar a nossa harmonização para o estudo da noite de hoje,
A gente vai ler um poema, um poema, que é do livro é de Maria Dolores, uma psicografia de Chico Xavier. E fala o seguinte, ó, serve e confia. Escuta, alma querida, se alguma aprovação te agita os caminhos da vida e a jornada te cansa, pensa na bênção da esperança e olha em torno de ti, no dia a dia, das entranhas do abismo aos reinos estelares, a natureza em todos os lugares, ao entregar-se a Deus, age, serve e confia. Equilibra-se o mundo polo a polo, sem qualquer atropelo. O verme aduba o solo, confiante em que o sol há de aquecê-lo. A tamareira no deserto permanece em trabalho, mas no dia esfogueante sabe ao certo, obedecendo à vida e servindo a contento, que a noite lhe trará o socorro do orvalho, o bendito alimento. Quando o tronco balança ao vento forte e a tempestade ruge nos caminhos, há trovões anunciando os coriscos da morte, as aves aconchegam-se nos ninhos, esperando que as nuvens tresmalhadas, muito além das ramadas, em movimentação incessante e imprecisa, passarão no aguaceiro turbulento e de que a paz virá nos bálsamos da brisa sob o telhado azul do firmamento. Pensa na história do minério bruto. Dizem que, quando preso aos flagelos do forno, ei-lo a emitir imprecações em torno, a estremecer de horror, de pedaço em pedaço, e o céu lhe muda a forma em sublime processo, dele fazendo as altas vigas de aço, assegurando a força do progresso. Assim também, alma querida e boa, quando a prova te doa, não desanimes, segue e busca a frente, porque a paz do Senhor vela constantemente sobre toda a criação. Por mais pesada a luta em que te vejas, conserva o coração vestido de tarefas benfazejas. Entre os braços amigos da esperança, guarda sempre os deveres teus e meus, quanto possas. Trabalha, ajuda e avança, serve e confia em Deus. Bonito, né? Então, esse poema da nossa irmã Maria Dolores é muito pertinente, muito importante para os momentos turbulentos que a gente vem vivendo, para a gente servir e confiar cada dia mais, né? Então, convido todos a nós elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Mãe Santíssima, querida mãezinha de todas as horas, nossa protetora, nossa amiga, aquela que nos acolhe sempre em seus braços de mãe e nos consola. Obrigada, querida amiga, por estar conosco mais uma noite, em mais uma oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento, de reflexões. Que a sua paz, mãezinha, possa nos envolver a todos, que o seu manto de amor possa recair sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos ter as bênçãos do teu amor caindo sobre nossas cabeças, nos envolvendo, nos amparando, trazendo alento para aqueles que sofrem, trazendo calma para aqueles que estão agitados, preocupados, ansiosos. Enfim, mãezinha, que a sua luz sublime possa recair sobre cada um de nós, sobre as nossas dores, as nossas enfermidades. E pedimos que a senhora permaneça conosco no estudo da noite de hoje, nos auxiliando a absorvermos os conhecimentos, nos auxiliando para que a gente possa, compreendendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, os teus exemplos, que a gente possa cada dia mais fazer escolhas melhores e conduzir a nossa caminhada com mais fé, perseverança e confiança. Fique conosco, Mãe Santíssima, fique conosco, querido Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá.
Então, o tema do nosso estudo da noite de hoje é aprendizagem pela dor. E esse tema, ele foi retirado de um livro de Divaldo Franco, uma psicografia da Joana de Ângeles, do livro Rumos Libertadores, no capítulo 10, que é aprendizagem pela dor. E a gente sabe que a Joana de Ângeles, a literatura da Joana de Ângeles, ela é muito interessante. É muito interessante a gente se debruçar sobre ela, não como uma leitura rápida, mas como uma leitura de estudo, de aprofundamento, de reflexões, que ela nos traz, assim como tantos irmãos benfeitores, né, da espiritualidade, ela nos trouxe tantos ensinamentos importantes sobre nós mesmos. Tem um livro também muito bom que se chama Conflitos Existenciais dela, que ela trata de todos os conflitos, realmente os conflitos existenciais que nós passamos, pelos quais todos nós passamos, o medo, a raiva, é, a culpa, enfim, tantas situações que a gente ainda traz de equivocadas. E é uma literatura muito, muito importante, sabe, da gente se debruçar. Então, na noite de hoje, a gente vai refletir sobre isso, né? De que forma a dor, ela chega para nós, como que a gente costuma lidar com essas dores, com essas dificuldades e qual é o caminho correto que a gente deveria traçar quando essas situações chegam até nós. Então, é a aprendizagem. E a aprendizagem, pela própria acepção da palavra, aprendizagem não é algo que acontece em um momento, um minuto e um segundo. A aprendizagem ela é um processo, como a gente na escola, basta a gente pensar na escola. Por isso que a gente fica tantos anos na escola, que a aprendizagem, ela é um processo, ela começa lá desde pequenininho, a gente aprendendo a brincar mesmo, a exercitar a imaginação, e aí aos poucos a gente vai mudando de série na escola, e aí vem a parte da escrita, da leitura, da interpretação, aí vem as questões mais de um raciocínio mais aprofundado, mais subjetivo, até a gente chegar, enfim, depois nas universidades, o que a gente escolher fazer na nossa caminhada. Então, a aprendizagem é um processo. Como um processo, é a mesma coisa que acontece nas nossas múltiplas encarnações, né? A gente tem todo um processo que vem desde lá do ser primitivo, né? A gente tem toda uma passagem espiritual, seja sobre a Terra, seja sobre outros orbes, até a gente chegar ao ponto de nossa meta, que é sermos espíritos puros. Então vamos começar. A gente tem vivido um momento de muitos desafios, né? Desafios no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, nosso desafio nos grupos sociais de que a gente faz parte, e principalmente desafios íntimos. O que seriam esses desafios íntimos? São as situações que nós ainda trazemos dentro de nós e que nos causam desconforto, né? Que mexem com a gente de alguma forma e que a gente ainda, coisas que a gente ainda tem dificuldade em lidar, né? Então, esses desafios íntimos, essas situações, por que desafios? Porque colocam a gente em uma situação de necessidade de encarar, de transformar. Esses desafios eles causam muitos conflitos, muitos transtornos interiores quando a gente não se propõe a ter um olhar amoroso para tudo isso, para todas essas questões. E a gente está a gente está vivendo um momento em que, por nós sermos espíritos ainda muito rebeldes, ainda com muitas dificuldades, ainda muito numa infância espiritual, como a própria espiritualidade fala para gente, que a gente está na infância espiritual, a gente ainda não lida bem com os nossos sentimentos. A gente ainda traz muitas situações egóicas, dificuldades morais que dificultam um pouco a nossa caminhada. E aí, quando chegam desafios externos, situações externas, elas nos aturdem de uma forma assim muito incisiva, mexem com a gente de uma forma muito incisiva, né? Isso por quê? Porque a gente ainda não está realizando o trabalho interior de que a gente tanto necessita. O trabalho interior que a gente está aqui para fazer. Porque a encarnação, ela nos é um presente do Pai,
justamente para nós empreendermos nossa transformação espiritual, moral, que a gente trabalhe a nossa inteligência e a nossa moral. Só que muitos irmãos ainda estão vivendo um engano muito grande, achando que a encarnação a vida é uma só, né? Essa frase a gente tem ouvido bastante nas redes sociais, enfim, nas mídias de uma forma geral. Não, a vida é uma só, eu tenho que curtir, eu tenho que fazer tudo que eu posso e o que eu não posso, né? São os nossos enganos que a gente ainda traz. E aí esse aprendizado vai sendo adiado, encarnação após encarnação. Essa transformação interior vai sendo adiada. Só que chega um momento em que isso precisa ser trabalhado, em que a cobrança espiritual de nós para conosco, porque não é de fora para dentro, é de nós para conosco, ela se torna incisiva. Você precisa mudar. Essa situação precisa ser modificada. Então a gente precisa trabalhar cada dia mais o autoconhecimento. Porque se eu não sei quais são as minhas dificuldades espirituais ainda, eu não tenho como modificar. A gente precisa trabalhar esse autoconhecimento e esse autoacolhimento. Ou seja, a gente acolher as situações que a gente ainda traz, né? Por exemplo, em algumas situações, quando a gente está vivendo a nossa caminhada de uma forma mais vigilante, mais atenta, a gente se pega muitas vezes em situações de egoísmo, de orgulho, quando a gente ouve uma crítica e a gente não gosta, é o orgulho que está falando alto, da inveja, enfim, são tantos sentimentos ainda tão conflituosos que a gente ainda traz. E se eu já tenho uma condição, no sentido de que eu já estou buscando enxergar quais são essas dificuldades que eu ainda tenho, eu estou no caminho certo de transformá-las para transformá-las, né? Acolho que eu ainda não sou perfeito, que eu ainda tenho situações bem complexas a serem trabalhadas, tanto que eu estou encarnado. Se eu fosse já perfeito, eu já não precisava mais encarnar, né? Então, eu preciso compreender o ser espiritual que eu sou em processo de transformação. Que nem a Maria Dolores falou no poema, a gente olhar para frente, olhar como ela falou ali, muito interessante, né? Olhar enxergando o meu potencial, aonde eu quero chegar, de que forma que eu vou, como que eu vou fazer para alcançar esse potencial lá da frente, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente deixa de fazer esse trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, de autoperdão, a gente começa a se deixar levar por situações muito equivocadas. O que que a gente tem observado hoje? Muitos irmãos, às vezes nós, né? Muitos, a gente se inclui, né? Que a gente se deixa enveredar pelos apelos da matéria. Muitos estão se deixando enveredar pelos apelos da matéria, ou seja, pelo materialismo, tentando trazer a matéria como, como prioritária na sua vida. É ganhar dinheiro, é comprar um carro, é comprar uma casa, é viver viajando, passeando, e a gente acaba nesse movimento de busca de ter as coisas, de comprar, de muitos se endividando absurdamente, justamente nessa falta de busca de autoconhecimento e dessa visão espiritual da vida. Isso traz sofrimento, a gente sabe disso. Toda vez que a gente se afasta das leis divinas, a gente sofre, porque a gente precisa ter o cadinho ali para poder voltar para o caminho certo. É, muitos estão vivenciando hoje do que a gente fala hoje porque como a gente está num processo de transição planetária, assim, chegando ao ápice da transição planetária, de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, a gente começa a ver situações surgindo de uma complexidade, de uma magnitude que a gente não viu antes, ainda não tinha visto antes, né? Então, muitos espíritos ainda se encontram adormecidos, despertos segundo a matéria, mas adormecidos segundo o espírito, né? Muitos estão ainda atendendo a esses apelos do ego, como a gente falou desse materialismo, atendendo às suas paixões,
O que que são as paixões? São esses sentimentos ainda equivocados que a gente ainda traz e que muitas das vezes a gente permite que eles tomem conta. A gente atende aos prazeres sensuais, a gente atende enfim, aos prazeres materiais de uma forma geral. Isso aí não é o caminhar que a gente veio traçar aqui na Terra. Isso causa um atraso gigantesco para o nosso processo evolutivo, né? Isso, o que está acontecendo, né? Está havendo um afastamento de nós. Nós estamos nos afastando de nós, enquanto essência divina. E esse todo afastamento daquilo que nós somos de fato, do divino que nós somos, que nós trazemos, existe um processo de dor, de sofrimento. E a gente já vem há tantas e tantas encarnações numa cegueira espiritual tão grande. E hoje, poxa vida, se a gente parar para pensar, hoje a gente tem tudo na palma da nossa mão, em termos de conhecimento, sabe? Não tem como dizer hoje que eu não sabia. Eu não conheço, não conheço, enfim, vamos tirar aí a exceção de muitas pessoas que ainda hoje não têm acesso à tecnologia, algumas tecnologias, mas mesmo assim, a gente tem as igrejas, a gente tem os templos espirituais de uma forma geral, onde a gente pode conhecer o Evangelho, onde a gente pode conhecer o caminho espiritual da nossa vida. Então, hoje não tem como dizer que eu não sabia, tem como dizer eu não quis. Eu não quis buscar esse caminhar. Eu quis um outro caminhar, o caminho da porta larga, o caminho mais fácil. É mais fácil do ponto de vista de escolha, vamos dizer assim, porque atende ao que às dificuldades que a gente ainda traz. Mas é o mais difícil porque traz muito mais dores e dificuldades, sabe? Então, quantas vezes a gente se fecha realmente para a nossa caminhada, para a nossa essência divina, e a gente acaba atendendo a esses apelos materiais, a gente se fecha para receber todo esse amparo espiritual, como a Maria Dolores falou no poema. Tudo na natureza está amparado pelo Pai. Todos nós estamos o tempo todo amparados pelo Pai. Ele é o equilíbrio universal, o amor universal. E quando a gente não faz esse trabalho de contato com o nosso eu essencial, com esse amor que a gente ainda traz, que a gente traz, quer dizer, a gente se fecha para receber o amparo espiritual que está o tempo todo sendo dispensado para cada um de nós. São tantas bênçãos de luz, é tanto amor, tanta coisa boa e maravilhosa que essa espiritualidade linda está o tempo todo vibrando em nosso favor, torcendo por nós, e a gente acaba se fechando nas nossas dores, nas nossas mazelas, na nossa pequenez espiritual, sabe? É muito triste isso, porque é, quando a gente se depara na literatura os romances espíritas, as outras, enfim, os livros teóricos de uma forma geral da doutrina espírita, quando a gente vai à base, à codificação, você vê tanto amor dispensado a nós pelos irmãos bem mais elevados que nós, os mais elevados que nós. Poxa, a gente tem tanta dificuldade de se abrir para isso, de estabelecer esse contato, essa troca amorosa, né? Engraçado, a gente tem essa dificuldade em estabelecer esse contato, mas a gente tem uma facilidade imensa de reclamar das dificuldades, de reclamar das situações complicadas que aparecem por vezes na nossa caminhada, reclamar que está sem dinheiro, reclamar que o trabalho está difícil, que o colega está perturbando, que dentro de casa os filhos não estão respeitando. A gente reclama, mas a gente não faz a nossa parte. Isso é muito sério. A gente precisa acabar com esse ciclo vicioso de uma vez por todas. A gente, a gente reclama muito das nossas dores, sabe? E elas têm um propósito. Elas têm um propósito. Como a Joana diz pra gente. Ela fala o seguinte nesse capítulo, olha. Refere-te à dor como se ela te constituísse punição imerecida, injustificável, interferências nas atividades da tua existência. Ou seja, a gente reclama da dor como se a gente estivesse sendo punido de alguma forma, como se nós fôssemos vítimas de algo de que a gente não sabe, e as situações estão vindo, nossa, está atrapalhando tanto, nossa, eu estou com uma dor de cabeça.
Eu tô com dor de cabeça todo dia, isso tá me atrapalhando tanto. Pra que isso? Por que que eu tô com isso? Nossa, eu tô vivendo, enfim, qualquer situação, sabe? Nossa, eu quebrei a perna. Nossa Senhora, caraca, isso tá me atrapalhando. Nossa, isso tá me atrapalhando tanto, caramba. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. E aí a gente sofre tanto com as dificuldades, com as dores. Não só as dores físicas, mas as dores espirituais mesmo. A gente sofre tanto como se nós fôssemos vítimas de algo do Pai que está nos punindo e que nós somos inocentes. E como ela fala, armas-te de revolta e investes contra o sofrimento, tombando em crises de desequilíbrios e alucinações em decorrência de enfoques defeituosos e do atavismo utilitarista que te assinalam a vida. Olha só o que ela fala. A gente se revolta, a gente começa a investir contra o sofrimento, contra a dor, a gente começa a maldizer a dificuldade e a gente acaba entrando no estado de desequilíbrio, desequilíbrio psíquico mesmo. E se desequilibrando, a gente só vai ampliar os processos dolorosos. Isso é algo que não só os espíritos nos falam, mas claramente os espíritos nos falam. Quem, se a gente for procurar a própria ciência, já fala isso para a gente, quanto que a gente tem a condição, pelos nossos pensamentos e sentimentos, a gente tem como levar as situações de uma forma mais tranquila, mais leve, ou como a gente tem a capacidade de criar doenças. A nossa mente ela vai ser tanto aquela que pode nos curar, quanto aquela que pode nos machucar, nos maltratar de alguma forma. Nós somos aqueles que vamos escolher a nossa caminhada, né? E quando ela fala desse atavismo, esses enfoques defeituosos, ou seja, a gente tem um olhar defeituoso da vida. A gente tem um olhar torto para as situações difíceis que chegam na nossa caminhada. Como ela falou, a gente maldiz, a gente reclama, a gente esperneia, bate pezinho, a gente quer porque quer que aquilo se resolva de uma maneira mágica, que ocorra um milagre, que tudo vai sumir de repente. Não é assim que funciona. A gente sabe que as leis divinas elas existem para serem cumpridas. E a gente, em cumprimento às leis divinas, a gente cresce, a gente evolui cada vez mais em direção ao nosso Pai. Então a gente precisa prestar contas diante das leis divinas, pelas atitudes que a gente tem. Então, o que que a Joana de Ângeles está querendo chamar a atenção da gente nesse texto, nesse capítulo da aprendizagem pela dor? A gente observa que o ter tem se sobreposto ao ser, né? Esse ter em sobreposição ao ser é justamente a lente equivocada com que a gente tem enxergado a vida da gente, né? A gente está sempre buscando, de alguma forma ou de outra, abafar essa dor. Como ela falou, a gente reclama dessa dor, a gente não quer sentir. Isso é interessante, né? A gente quer a gente quer ter livres escolhas, mas a gente não quer ter que dar conta das consequências das nossas escolhas. Não é como disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente quer dar asas às nossas paixões, fazer escolhas questionáveis muitas das vezes e não prestar contas disso, e não lidar com os resultados das nossas escolhas. Então, muitos irmãos hoje estão tentando abafar essas consequências, essas dores que têm chegado como um alerta, como um sinal de alerta, tem tentado abafar com a matéria, tentado calar essa voz interior que está chamando a atenção para aquilo que precisa ser cuidado, acolhido, amado e trabalhado, tentando abafar com as situações materiais. Que nem a gente falou, né? Com viagens o tempo todo, com compras extravagantes, com, enfim,
com saindo o tempo todo, fim de semana tem que sair, bebendo bastante, usando outros tipos de drogas, tentando silenciar a voz da alma, aquilo que fala profundamente dentro da gente, que a gente precisa mudar de uma vez por todas. E aí Joana de Ângeles vai dizer para a gente por que que isso está acontecendo? Por que que a gente está a gente não quer sentir dor? Por que que a gente está tentando o tempo todo fugir do trabalho espiritual que precisa ser feito? Por que que isso está acontecendo? Aí no livro Dimensões da Verdade, ela diz o seguinte: fugir da aflição, libertar-se da dor, esquecer. Esquecer que sofre, exclamam os simplistas que pensam em solucionar o magno e palpitante problema do sofrimento, não o considerando como se, ignorando a dor e a enfermidade ignorassem o homem. Olha só o que ela falou pra gente, né? A gente quer esquecer que sofre. Ah, não, só quero coisa boa, só quero ser feliz. Eu tô aqui para ser feliz, para ser alegre o tempo todo, para não passar por nenhuma dor, nenhuma dificuldade financeira. Eu quero ser rico, feliz, viajar bastante, fazer tudo que eu quero. E é um engano tão grande da nossa parte. A gente não tá aqui para isso. Até porque a nossa ideia de felicidade, ela é atrelada à matéria. A nossa ideia de felicidade ainda é muito equivocada. E aí, como fala no Evangelho, que a felicidade não é deste mundo. Aí, quando a pessoa lê isso, fala: Meu Deus do céu, eu não vim para cá para ser feliz, eu não vou ser feliz? Não é possível que eu só vim para cá para sentir dor, para sofrer, para passar dificuldades. Puxa vida, não é possível. Deus não ia fazer isso. Não é possível. Só que a nossa ideia de felicidade ela é totalmente equivocada. A felicidade verdadeira, ela não está neste mundo, ela não é material. O reino de Deus, como nos ensinou o Mestre, tentou nos ensinar o Mestre, ele é um estado de espírito. Então, a nossa felicidade verdadeira é aquela que a gente constrói dentro. E a gente só vai conseguir realmente alcançar essa felicidade plena, espiritual, quando nós nos libertarmos das nossas viciações morais. É isso que a Joana está falando aqui, que foi isso, e foi isso que o mestre o tempo todo tentou mostrar para a gente. A gente acha que ignorando a nossa enfermidade e a dor e a enfermidade vão ignorar a gente. Só que o ciclo não é assim que funciona. Quanto mais a gente ignora, mais cresce. Quanto mais a gente tenta empurrar para debaixo do tapete, aquilo vai tomando uma dimensão muito maior. Que parece que por hora tá deixa quieto, lá guardadinho. Tá quieto. Mas como não foi trabalhado, não foi bem aproveitado, não foi ressignificado, o que que vai acontecer? Vai chegar uma situação que vai mexer com aquilo que eu acho que estava superado. E aquilo vai surgir muito mais forte, porque ele vem junto de outras dificuldades que eu também ignorei. Então, isso é muito sério, é muito sério. A gente quer empurrar para debaixo do tapete, a gente não quer sentir dor, ninguém quer sentir dor. Mas é necessário ainda. E não é porque Deus quer que a gente sinta dor, não. Deus é amor. Jesus, nossa, Jesus, quantas vezes Jesus, quando a gente, né, se depara lá na Bíblia, nas passagens, quantas vezes Jesus sentou e chorou? Ele estava triste. Triste porque ele já conseguia ver as nossas dificuldades e o quanto que a gente ia demorar para entender o que ele estava tentando mostrar, com tanto amor e carinho. Nenhum de nós quer sentir dor, mas a gente não está, muitas das vezes, traçando o caminhar correto para realmente compreender essas dores, essas dificuldades da forma certa, acolher, ressignificar, para seguir a caminhada. A gente vai guardando, guardando, e a gente fica preso. É uma prisão espiritual que a gente mesmo se coloca.
Então é preciso reavaliar a nossa caminhada. Se hoje eu estou vivendo, eu estou vivendo, nós estamos vivendo algum tipo de dor física ou espiritual, psicológica, pare e avalia. Para e avalia. Vamos lá. Como é que eu estava vivendo até aqui, até agora? Quais eram as escolhas que eu estava fazendo até agora? Como que eu estava lidando com as minhas dores? Como que eu estava lidando com a crítica mal aceita, com a raiva contida? Como que eu estava lidando com a impaciência reprimida? Como que eu estava lidando com tudo isso até este momento? Até o ponto aonde eu cheguei. Então é isso que a gente precisa se questionar. É, será, então, que a gente se ocupar o dia inteiro no trabalho, que muitas pessoas, claro que a gente trabalha porque a gente precisa, né? E a gente está aqui, que o trabalho, ele é uma das leis divinas, não só o trabalho físico, mas o trabalho espiritual, principalmente espiritual. Mas assim, será que eu trabalhar dia e noite, será que eu queria acumular riquezas, bens materiais, encher a minha casa, o meu armário com coisas inúteis? Será que eu encher o meu carrinho da Shopee no celular, da Amazon, da Americana, enfim, da loja do carrinho e comprar aquele monte de besteira inútil? Será que isso vai calar minha voz interior que está chamando, que está clamando por atenção? Não, não. Você vai encher o seu carrinho da Shopee. Você vai comprar tudo que está ali. Aí quando chegar, você vai sentir, nossa, vários saquinhos para abrir, várias embalagens para abrir, igual Natal. Você vai abrir. Como são coisas de que você não precisa, elas vão ficar de lado, numa gaveta, uma coisinha aqui, outra ali. E daqui no dia seguinte ou no mesmo dia você já vai estar no celular colocando mais coisas no carrinho da Shopee, do Mercado Livre. Ou você, ou você vai, por exemplo, uma coisa que tem acontecido muito, pessoas que se exercitam à exaustão. Passam horas e horas na academia, eu vou começar a correr, aí começa, aí corre horrores todos os dias, acorda de madrugada para correr. Enfim, a gente está se punindo. É uma autopunição, sabe? Autopunição porque quando você não entende o ser espiritual que você é e que as compulsões de que você está sendo vítima, mas é de você mesmo, né? Você não está se dando conta de que isso é parte do processo de aprendizado espiritual e crescimento que você veio fazer aqui. Ninguém está aqui para comprar nada, para encher a casa de coisas, para ter o iPhone, sempre trocar o iPhone, ter sempre o iPhone última geração. Isso aí você desencarna, isso fica, gente. Por que que a gente está tão preso a essas situações? É rebeldia. Eu não é bater pezinho, eu não quero mexer nisso porque vai doer. Eu não quero mexer lá no meu trauma, na situação na minha infância que me traumatizou, que me fez mal. Eu não quero mexer porque vai doer. Eu não quero sentir dor. É isso que a gente, na nossa infância e maturidade espiritual, é o que a gente tem escolhido. Eu não quero sentir dor. Então, eu vou fazer de tudo para não sentir dor. O que que eu estou fazendo? Criando mais dores. É paradoxal, mas realmente é o que a gente está fazendo, né? E aí, a espiritualidade nos diz o que que é o sofrimento. Sabe o que que eles dizem pra gente? O sofrimento é a dor mal sentida. Ou seja, dor é sofrimento? Não, não. Dor não é sofrimento. Dor é dor, dificuldade. Sofrimento é o que a gente faz da dificuldade, que a gente costuma muito fazer da dificuldade. É a gente criar um processo de sofrimento mesmo em relação às dores. Então, essa dor mal sentida, o que que é isso? Essa dor não processada, não vivida,
não compreendida, atendida, acolhida. A gente não tem o costume de fazer isso, a gente não se exercita. É um exercício, é aprendizagem, como a gente falou lá no começo. A gente não está desenvolvendo essa aprendizagem, né, espiritual. A gente não está, a gente só quer não sentir dor. Mas Jesus, em momento algum, disse que a gente não ia sentir dor, não é verdade? E aí, Joana fala: e o que que é a dor? Ela diz que a dor é o amor que adoeceu. E aí, que amor é esse de que a Joana está falando? É o amor essencial. Não é esse amor, vamos falar, é um amor com A maiúsculo, sabe? Não é esse amor com A minúsculo, o amor que a gente tem pelas coisas, pelas situações. Não. Não é esse amor de que ela está falando. Ela está falando do amor essencial, esse existencial, o amor à vida, o amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor que não vê obstáculos, sabe? E a gente está falando do amor que Jesus exemplificou para nós. É esse amor. Esse amor que não vê cara, não vê cor, não vê nacionalidade, esse amor que não vê situação financeira, não vê nada disso. Esse amor que só vê o bem, o belo, a paz. Esse amor, que é esse amor que adoeceu, como Jonas nos disse. A gente é parte desse amor, nós somos criações, criação do amor, nós somos amor também. Só que um amor que ainda está adoecido, infelizmente. E o amor, como a Jona nos fala, é um duelo, a dor, amor e dor é um duelo que vivemos há milênios. A gente já vive esse duelo há milênios, ou seja, a gente vem adiando esse processo de crescimento, de autoconhecimento, de autoamor há milênios, há múltiplas e múltiplas encarnações. Mas chegou a hora de curar esse amor que está adoecido. E a cura para o espírito enfermo é o amor. A cura para as enfermidades espirituais é o amor, é o acolhimento, é a compreensão de que a gente não é perfeito e de que crescer dói. A criança não tem a dor do crescimento, não está lá no processo da infância para a adolescência, não tem as dores do crescimento. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós vamos sentir as dores do crescimento, vai ser doloroso, mas vai ser é diferente, né? A espiritualidade diz pra gente que é gratificante, porque você está se curando. Vai doer naquele momento, por um tempo, mas você vai amando e vai cuidando, vai doendo cada vez menos, e aí você vai se curando. Não é como a dor ignorada, a dor massacrada, não é como aquela dor que a gente empurra para debaixo do tapete, no fundo da gaveta, e que ela só vai ficando mais amargurada, mais doída, mais sentida. Não é assim que funciona. Não tem nada de material nesse mundo que vá cicatrizar as feridas da nossa alma. Não tem nada material que vai cicatrizar as nossas dores, que vai curar as nossas dores. Só o amor. E cultivar esse amor dentro de nós, como que isso é feito? Através da caridade, da benevolência, da beneficência, através da caridade para com o nosso próximo e para conosco. Que não tem como. Tem muitas pessoas que, mas eu faço caridade. Eu dou lá a cesta básica todo mês, lá para a igreja tal, ou para a minha casa espírita. Todo mês eu faço isso. Eu já faço caridade. Não, não é assim que funciona. Você está realmente ajudando, está contribuindo, claro. Quando você faz isso de coração, não esperando o reconhecimento da espiritualidade, tampouco esperando o reconhecimento dos encarnados pelo que você está fazendo, realmente é caridade. Mas caridade maior ainda é você enxergar o seu próximo, aquele que está vivendo algum tipo de dor em silêncio, que está sorrindo muitas das vezes, mas está com muita dor por dentro, chorando por dentro. É você dar atenção a uma pessoa que chega para conversar com você. Enfim, a caridade
é Jesus. É a gente olhar para Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele mostrou para a gente foi caridade, foi fraternidade, foi amor em movimento. Quero saber como ser caridoso? Olha o ministério do nosso mestre. Quero saber como ser fraterno? Analisa, estuda o ministério do nosso mestre, que a gente vai aprender exatamente o que tem que ser feito, o que é fraternidade de verdade, né? E aí, o que acontece, né? A gente sabe que tudo é perfeito. Como a gente está falando, as leis divinas existem justamente porque as leis divinas são equilíbrio, que é também importante a gente estudar sobre as leis divinas lá no Livro dos Espíritos, né, das leis morais. E aí a gente vai vendo que tudo está no seu lugar, como precisa ser, como precisa estar para a gente poder crescer, né? Então não tem nada que a gente faça que vai calar essa necessidade de transformação do nosso progresso. Então, segundo a Joana, a dor é o resultado de uma necessidade imperiosa da evolução. A dor, uma necessidade imperiosa, resultado de uma necessidade imperiosa da evolução. Sentir dor é evoluir. Quando a dor bem sentida, não a dor mal sentida, né? Como a gente viu anteriormente. Bom, e aí ela diz o seguinte, que sem a dor, dificilmente conseguiríamos bem dizer a felicidade. E sem o concurso da luz, não nos daríamos conta da elevada mensagem de luz, né? Então, é o seguinte, sem a dificuldade, sem a dor, dificilmente a gente conseguiria enxergar a felicidade. Dificilmente a gente almejaria essa felicidade, porque a gente não teria o contraponto, entende? Então, como ela diz, não conhecendo a enfermidade, nos sentiríamos sem condição de valorizar a saúde. Então, você vê como é que a gente ainda está, né? A gente ainda espiritualmente precisa muito das dificuldades para o despertar espiritual. A gente ainda precisa sentir dor, a gente não precisa sofrer. Sofrer é a forma como a gente lida com a dor. Mas as dores ainda são necessárias justamente para a gente, como a Maria Dolores falou, olhar para frente, enxergar lá na frente. Qual é o meu destino, o que que eu quero, né? Como a gente já falou. Bom, então a dor, qualquer que seja ela, seja uma dor física, sejam problemas psicológicos que a gente esteja passando, que é uma dor verdadeira, enfim, qualquer dor que a gente tenha, ela é uma ferramenta de que a vida se utiliza para arrancar da gente o que a gente tem de mais belo, as nossas potencialidades, as virtudes que estão ali adormecidas, querendo desabrochar, a gente querendo que a gente vibre mais leve, que a gente sinta de forma mais leve, mesmo os momentos dolorosos. Então, as situações difíceis elas vêm para poder criar o terreno necessário para desabrochar. Esse eu essencial bonito, esse amor essencial. Não as coisas, não o ego, que é a nossa personalidade atual, enganador, que engana a gente, que ouve e que está o tempo todo protegendo essas paixões que a gente ainda traz de eras e eras e eras, os vícios que a gente ainda tem, tantas situações equivocadas. Não, a gente está falando de essência divina, de centelha divina, né? A dor, então, ela é um convite para a gente refletir, para a gente se transformar. É um convite à reflexão para a transformação. Como falou não lembro qual foi o livro, que eu coloquei aqui, acabou que eu esqueci de colocar, mas fala assim, é, as dores da vida funcionarão em nós como um arco delicado que tange no violino dos sentimentos, leves acordes de uma balada sublime de amor. Olha que coisa bonita. As dores serão como um arco delicado que tange no violino dos sentimentos, ou seja, as dores, elas agem nos nossos sentimentos. E é aí que está o ponto-chave.
É agindo nos nossos sentimentos, mas como ela falou, leves acordes de uma balada sublime de amor. Então, as dores, elas vêm para mexer com nossos sentimentos, de forma que traga para nós leveza no nosso caminhar. Leveza. Mas a gente traz o peso, a gente coloca pesos nessas dores. E quando a gente fala dessas dores, dessas dificuldades, não tem como a gente não falar de Jesus, né? De tudo, não tem como não falar de Jesus, né? Maravilhoso. Então, é, quando a gente fala desse toque dos sentimentos, para a gente se transformar, para a gente usar essa dor como mola propulsora da nossa vida, é exatamente o que Jesus estava falando para a gente quando ele proferiu as bem-aventuranças. Lembra? Bem-aventurados os que só choram, ou bem-aventurados os aflitos. Quando ele proferiu as bem-aventuranças, a gente viu lá que Jesus mostrou para a gente: olha, você tem essa dificuldade, né? Você ainda vai passar por aflições, por dificuldades, mas traga leveza, agradeça, tenha fé, confiança, que tudo passa. Tudo vai depender da sua perspectiva em relação a essa dor, a essa dificuldade. Então, o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que aceita as provas e as dificuldades da caminhada com gratidão a Deus e fé na misericórdia e amparo divino e na vida futura. Então, qual é a nossa busca daqui para frente? Ser bem-aventurado. A gente, nas nossas dores e dificuldades, a gente não tentar abafar isso com situações equivocadas, com buscas improfícuas. A gente precisa buscar a tranquilidade, a fé, a confiança no Pai, no Mestre Jesus, na Mãe Santíssima, nesses irmãos maravilhosos que estão o tempo todo zelando por nós. É confiar que tudo passa e que tudo tem um propósito. Como falou, a dor é um convite à transformação. A gente está o tempo todo sendo convidado a se transformar. Quanto mais a gente aceitar esse convite e fizer o passo a passo daquilo que precisa ser feito, de reconhecimento, acolhimento e transformação, as coisas vão ficando mais leves. Não quer dizer que você vai ter menos dores, mas quer dizer que você não vai sofrer mais. Isso, isso é próprio ainda da nossa encarnação, da nossa fase encarnatória? Depende de cada um. Depende da gente, só depende de você. Você não sentir a dor como sofrimento, entende? Só depende da gente, né? E aí, como falou, Kardec explica pra gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12, que fala: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E aí ele fala o seguinte: também podem essas palavras serem traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Olha que perfeição de colocação. Ele explicou tudo para a gente. A gente deve se considerar feliz por sofrer, aqui no sentido de sofrer, sentido de dor, tá? Porque as dores deste mundo são o pagamento da dívida das vossas faltas passadas. A dor que a gente sente hoje não é punição, não. Como a gente viu lá na frente, lá atrás a Joana falando, não é punição, não é porque a gente é pobre, coitado e vítima, não, não existem vítimas. Isso é uma coisa que para nossa mente ainda é meio complexo, sabe?
mas não existem vítimas. Todos nós passamos por situações que precisamos passar, tá? Então, as dores que nós vivemos nesta encarnação, elas são resultados de situações de outras encarnações que nós desencadeamos e nós precisamos dar uma equilibrada nisso através das dores mesmo, das dificuldades, porque, como falou, a dor é um convite à transformação. Então, eu estou sendo convidado a transformar aquilo que lá atrás eu fiz porque não trabalhei meus sentimentos da forma certa. A dor, ela é professora. Ela não vem para punir a gente. Ela é professora. Então, como falou aqui, ó, se a gente suporta pacientemente na Terra essas dores, ou seja, se a gente não sofre, elas nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. O que que é isso? Que se a gente insiste em teima, em ser egoísta, e não trabalha isso em encarnações, encarnações e mais encarnações, que o egoísmo ele é amplo, ele vai ter o orgulho, o egoísmo, ele vai ter várias situações em que atinge a nossa vida. Se eu insisto nisso, eu não trabalho isso, vai me gerando cada vez mais dores, porque eu vou desencadeando situações equivocadas cada vez mais. Então, se eu começo agora a fazer o trabalho de aceitação da dor, aceitar a dor, é uma coisa que eu já li há um tempo atrás. Era um jornal espírita, nossa, há muitos anos. Na banca de jornal estava assim. Era chamada justamente para fazer a pessoa refletir, né? Falando assim, que o espírita gosta de sentir dor, gosta da dor. E é uma visão, isso aí, quantos de vocês já devem ter ouvido dizer que o espírita gosta da dor, gosta de dor? Não é nada disso. A questão é que a doutrina espírita, a espiritualidade, ensina para gente a ser bem-aventurado. A espiritualidade mostra, através do Evangelho de Jesus, o que é a gente sentir as dores com resignação. Mostra para gente que elas têm uma causa, elas têm um para quê. E que, se bem vividas e suportadas, elas vão trazer benefícios futuros. É justamente o que a gente leu agora. Então, o espírita não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. A gente simplesmente passa a ter, através da doutrina espírita, a gente passa a ter um olhar diferente acerca da dor. Leveza. Que quando você analisa os processos dolorosos de uma perspectiva não reencarnacionista, né? Como é que você vai entender? Isso até explica muito bem no Evangelho, né? Como que você vai entender determinadas mazelas que acontecem no mundo? Determinadas dificuldades com que irmãos nascem, deformidades, algumas deficiências, enfim. Como que você explica isso? É punição de quê? O que está acontecendo? Então, assim, é todo um amor que a gente passa a enxergar e reconhecer nas dificuldades. É leveza. Isso que é o que o mestre tenta mostrar para a gente todo dia. Então, até aqui, a dor tem sido vista só sob o ponto de vista negativo, sempre ameaçadora, sempre algo que vai tirar a minha paz, que me perturba, que me atormenta, de que eu preciso me livrar. Mas é chegado o momento da transformação. É complexo, mas ser espírita não é sofrer. Ser cristão não é sofrer, é ser bem-aventurado. É difícil para gente? Bastante. Mas não é impossível. É impossível. É uma busca, é uma aprendizagem, é um processo. Mas se eu não começar de agora a fazer essa busca, desenvolver em mim essa aprendizagem, mais difíceis as situações tendem a ficar. Não a dor por si só, mas a forma como eu lido com a dor. Porque às vezes a dor nem é tanta assim. Mas a gente se coloca tão numa posição de vítima, de pobre coitado, que a nossa dor é maior do mundo, que a gente acaba ampliando determinadas situações que não tinham necessidade.
Basta a gente olhar para o lado, que a gente começa a ter um parâmetro mais consciente, mais racional sobre as nossas dificuldades, não que elas não doam, mas a gente precisa ter uma coisa chamada bom senso, que a doutrina espírita mostra isso muito bem para a gente, né? Então, a gente precisa entender que o olhar que a gente lança sobre a nossa dificuldade vai determinar não só o quanto ela pesa, mas também o quanto que ela vai durar. É o bem e mal, o mal sofrer. Também está no Evangelho. A gente vai. O que que é o bem sofrer? É você, no caso, a palavra sofrer a gente entenda como dor, né? Bem sofrer é sentir a dor como aprendizado e aprender com ela. O mal sofrer é você alimentar essa dor, maldizer, e aí você realmente está sofrendo muito. Ah, no Evangelho, no capítulo 6, na parte de instruções dos espíritos, o mal e o remédio, Santo Agostinho dá uma lição assim para gente, maravilhosa, necessária para a nossa caminhada. Santo Agostinho fala o seguinte: quando afinal, quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo, houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para vos suportar. Por que agora murmurar? E nossa, e essa é uma passagem que vale a pena ser lida por completo. Ela está no capítulo 6, no capítulo 5, tá? Então, essa passagem de Santo Agostinho ela é muito importante para a gente. Porque ele pergunta por que que você, quando que você vai decidir finalmente enxergar a sua vida do ponto de vista espiritual? Quando que você vai despertar e parar de enxergar a sua vida através do prisma da matéria? Você não é matéria, você é espírito. Quando que você vai entender isso? E ele fala, se você tivesse que passar uma vida inteira, uma encarnação inteira chorando e sofrendo, o que que isso ia ser em relação à glória reservada a quem tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Entende? Eu poderia passar uma encarnação inteira com dores e dificuldades que muitos irmãos passam, mas se vividos com fé e resignação, nossa, é um salto espiritual absurdo, absurdo. Então, em relação a toda uma vida, a vida verdadeira, a vida, a imortalidade, o que que seria uma vida de dores e dificuldades? Seria um salto muito grande espiritual. E ele fala para a gente, nos aconselha que a gente busque as nossas consolações para as nossas dores no porvir que Deus nos prepara e procuremos a causa no passado. Se hoje você está sentindo dor, Santo Agostinho fala, se você está sentindo dor hoje, resigna-se, se resigne. Olha para frente, olha para frente. Pensa em tudo de maravilhoso que te aguarda lá na frente. Mas olha lá para trás e analisa por quê. Para que você está passando por isso? Qual foi a causa? E qual é o objetivo? O que está precisando ser mudado? É isso que ele está falando para a gente. E fala aqui, vós que mais sofreis, considerai-vos afortunados da terra, que nós escolhemos as nossas provas. É claro que essa questão da escolha das nossas provas, ela diz respeito, quando diz respeito ao planejamento encarnatório, nem sempre a gente tem domínio sobre
no nosso grau evolutivo, a gente ainda não tem domínio sobre a gente pode fazer solicitações daquilo que a gente acredita que vai ser bom para a gente na encarnação. Mas a espiritualidade superior sabe muito melhor do que nós ainda. A gente ainda não está nesse nível de evolutivo para conseguir escolher bem escolhidas as nossas provas. E ainda tem o ponto de vista de que, quando a gente comete equívocos, a gente já está escolhendo as nossas provas. A gente já está fazendo uma escolha daquilo que a gente vai passar lá na frente. E é muito sério, né? E ele pergunta: por que agora murmurar? Por que que você está reclamando? Você quis reencarnar. Tem uma fila imensa de irmãos querendo reencarnar, né? Você quis reencarnar, você reencarnou, você está aí, passando por aquilo que você precisa passar, amparado pelos bons espíritos. Você tem aí, ó, todo o amor de Jesus a seu favor, todo o amor de Maria, da espiritualidade amiga, né? Enfim, você tem todo um amparo espiritual. Por que que você está reclamando? Se você sabe que dói agora, para você sorrir lá na frente, por que que você está reclamando? Então é isso que a gente precisa parar para pensar. E aí, eu vou reiterar ainda o que o Santo Agostinho disse para gente com uma fala de Emmanuel, que fala assim: se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem amor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Então, se a gente se diz espírita cristão, cristão espírita, por que que a gente está querendo uma vida de bonanças, sem dor e sem dificuldade? Jesus! Jesus que não tinha nada a expiar, nada a passar, nenhum débito espiritual. Olha quanta coisa Jesus passou aqui na Terra para nos exemplificar justamente isso, que a gente crescer espiritualmente requer trabalho, requer esforço e é doloroso. Você sair, você sair de uma zona de conforto absolutamente desconfortável, que são os nossos autoenganos, é doloroso, mas é absolutamente reconfortante. Enfim, se você passa por isso com resignação, como falou Santo Agostinho, com resignação, com fé, com amor. Foi o que Jesus ensinou para gente. Por que que a gente está querendo uma vida aqui na Terra só de felicidades? A gente está tão equivocado ainda, né? E quantas vezes a gente faz as nossas orações pedindo para o Mestre tirar a nossa dor? O Mestre que tantos sofrimentos passou. A gente quer que ele isente, que ele nos isente das nossas provas. Isso não existe, gente. Isso não existe, sabe? A gente está precisando muito, muito parar essa nossa correria do dia a dia, parar, refletir, tomar as rédeas da nossa vida, sabe? A gente está precisando muito acordar, despertar de uma vez por todas. A gente está precisando muito despertar, porque a gente está querendo ser poupado. Jesus não foi poupado de dores, de sofrimentos. Por que que a gente quer se isentar das nossas responsabilidades morais? Por que que a gente quer se isentar nessas nossas responsabilidades espirituais diante das leis divinas? Por quê? E não é uma questão de se autopunir, porque a gente não teria condições de escolher as nossas. Tem um texto que a gente estava estudando na nossa casa na quarta-feira, que é um texto que a própria, acho que é a Joana, ela fala justamente que a gente não tem condições ainda de escolher a nossa forma de reparação, como reparar. Era um texto que falava sobre culpa, sofrimento. A gente não tem ainda meios em nível espiritual de escolher como reparar as nossas faltas, porque a gente seria muito, muito rigoroso. Olha isso.
conosco mesmos. E o que está mostrando? O amor do nosso Pai, do nosso Mestre é tão grande, tão grande. E a gente maldiz tanto as nossas provas, a gente quer se livrar, a gente pede ao Mestre para tirar. Só que ele sabe que essa dificuldade de hoje, ela é importantíssima para eu crescer e não sofrer amanhã em outras situações. E se eu trabalho essa dificuldade que eu estou vivendo hoje, em nível sentimental e dos meus pensamentos também, já estou me preparando, me capacitando para lidar com outros tipos de dores, com outros trabalhos espirituais que eu vou precisar fazer comigo mesmo, sabe? Então a dor é ferramenta de aprendizagem, de transformação para melhor. E Deus, ele permite que a gente passe pelas dores, porque a gente precisa evoluir. Porque o homem dificilmente ele progrediria por vontade própria. Como fala aqui, ó, raramente toma o impulso do seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Somente o faz quando surgem dificuldades que o impelem a se aprimorar. Isso foi uma fala da Joana. Então, nós somente seremos verdadeiros aprendizes da vida quando a gente mudar nossa postura diante dela, diante das nossas dificuldades, diante das nossas dores. E aí, para a gente poder encerrar a nossa reflexão da noite de hoje, a gente vai encerrar com uma passagem desse texto que a Joana de Ângeles fala o seguinte: não te consideres em desdita, ou seja, em infelicidade, porque a dor provação te alcança, concitando-te a regularização dos débitos pretéritos que trazes contigo. Não te perturbes em face da dor enobrecimento, que te conclama a meditação, de modo a amadureceres os valores espirituais e adquirires sabedoria. Não te desesperes ante a dor surpresa, injustamente denominada tragédia ou infortúnio, dela retirando os recursos da edificação íntima. Compreenderás desse modo que a vida física é experiência rápida e que a aparente vitalidade orgânica, a segurança e as conquistas que se disputam na Terra são sempre bens muito transitórios, desaparecendo de um momento para outro. Assim, preparar-te-ás para considerar a existência como um rápido capítulo do livro da vida imperecível. Então, que toda dor, provação, dor, enobrecimento, dor, surpresa, toda dor que nos alcança, ela seja entendida, compreendida, acolhida, um trabalho espiritual que ela veio desempenhar em nós, no nosso coração. Que a gente possa, então, a partir de agora, não pedir que Jesus retire as nossas dores, mas a gente pedir para o Mestre, para a espiritualidade, para o nosso Pai misericordioso, que Ele nos ajude a compreender o que a gente está precisando aprender com aquela dor. Que o Pai nos dê forças para lutar, para prosseguir, forças para não maldizer a dor, mas sim se resignar e aprender com ela. Que a gente passe a ter uma visão bem mais leve das dificuldades. É fácil a gente falar, a gente sabe que é complicado, mas é o caminho a seguir, é o que precisa ser feito. E nada acontece por acaso na nossa vida, nada. Como a nossa irmã mesmo nos falou da dor surpresa, que parece tragédia ou infortúnio, nem isso é por acaso. Então, tudo está muito bem equilibrado na criação. Tudo está perfeito, assim como o Pai. Que a gente possa acolher essa perfeição dentro de nós e que a gente possa trabalhar cada vez mais os nossos sentimentos, né? Então eu convido a todos para que a gente eleve novamente nossos pensamentos, nos falar com a nossa mãezinha, com o nosso mestre. Mãe Santíssima, obrigada por todos esses conhecimentos que a espiritualidade nos traz. Obrigada por permitir que esses irmãos possam estar conosco, nos trazendo essas mensagens de fé, de amparo, nos explicando aquilo que a gente ainda não consegue compreender. E te agradecemos, Mestre Jesus, por todo o teu evangelho, por todo o teu ministério aqui na Terra,
que nos trouxe todo o exemplo, tudo aquilo que a gente precisa fazer na nossa caminhada. E a gente pede a sua ajuda, Senhor, para que a gente tenha forças, resignação e fé diante das dificuldades da vida. Que a gente possa, a cada dia, entender o nosso propósito espiritual aqui na Terra. Que a gente possa, a cada dia mais, entender que as nossas dores, elas são muito nossas. Que elas fazem parte de uma necessidade muito profunda de transformação. Que a sua paz seja com todos nós, Mestre Jesus. Que seu amor seja conosco, Mãe Santíssima. Obrigada por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, obrigada pela presença na noite de hoje e que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos amparar, que a gente tenha uma noite de sono tranquila, envolvida pelos bons espíritos e que a gente tenha bastantes aprendizados. Até a próxima!